ter vocês aqui. Nós vamos receber também, entender qual é o motivo desse encontro. Vou pedir para o pastor Valdo nos explicar. Também cumprimento a todos. É uma alegria poder rever a tantos, conhecer outros. Nós estamos iniciando a Semana Batista 2014. Que vem a ser isso? Este é o maior evento das igrejas batistas filiada à Convenção Batista do Estado de São Paulo, que acontece anualmente. E nós temos um motivo muito especial esse ano, porque nesse ano a Convenção Batista está completando seus 110 anos de história. No dia 16 de dezembro, mais precisamente, de 1904, 7 igrejinhas reunidas aqui em Jundiaí decidiram, a bem do Evangelho, diz o texto da ata, às 7h12, está escrito lá. O reverendo Bagley declarou o motivo daquela reunião para poder, naquela ocasião, fundar a Convenção Batista do Estado de São Paulo, que não tinha esse nome. Chamava-se, seu primeiro nome, União Batista Paulistana. De lá mudou o nome para Convenção Batista Paulistana, para depois mudar para a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Passados esses 110 anos, nós estamos aqui em Jundiaí. E dentro da Semana Batista, nós temos uma série de encontros. Dentre os encontros que nós temos dentro da Semana Batista, nós temos um encontro de empresários, empreendedores, temos encontro de líderes. Esse é um encontro que tem já se tornado uma tradição. É o 8º encontro que nós estamos tendo. E a alegria é muito grande que, no primeiro encontro, esteve conosco o pastor Ed Renekiewicz, lá em Guarulhos. Passados esses 8 anos, agora ele está de volta conosco. Nós temos a alegria de recebê-lo nesta noite, também como preletor, trazendo a reflexão importante para que saibamos como nos portar diante do trabalho, aplicando a nossa espiritualidade. Eu quero dizer que é bom recebê-los e eu quero que todos aproveitem bem esse nosso encontro e podendo estar nos demais encontros que vamos ter a partir de amanhã, quando teremos os pastores do seu encontro, as esposas e pastores do seu encontro. E amanhã à noite, nós teremos a abertura solene da 106ª Assembleia Anual da nossa Convenção. Alguém poderá perguntar, mas se são 110 anos, por que apenas 106 edições? Está faltando alguma coisa aí. De fato, nós temos a ausência de alguns anos que não aconteceu na Assembleia. Alguns dizem, nós não temos nenhum documento para provar isso, que esses anos em que não realizamos a Assembleia Anual tem a ver com um período de guerra, ou de guerras. Por isso que não aconteceu o encontro. Mas o certo é que nesse ano estaremos realizando a 106ª Assembleia, momento de Deus na vida das igrejas, quando temos conhecimento dos desafios que temos para o novo ano, do que foi realizado no ano convencional anterior, a oportunidade de rever amigos, de estar trocando experiências, é a oportunidade de também escolher os líderes para o novo ano. E eu quero dizer que a presença de vocês participando desses encontros será sempre muito bem-vinda. Quero dizer que aqui entre nós temos parte da nossa diretoria. Está aqui presente o vice-presidente, pastor Marcos Pérez, o pastor Paulo Eduardo, que é o presidente da nossa convenção. Nós não temos a presença dele aqui, porque ele está acompanhando uma comitiva do nosso conferencista internacional, o pastor Dr. Billy Kim, que veio da Coreia do Sul, chegou hoje pela manhã, já teve compromisso na hora do almoço, ele esteve rapidamente passando aqui por Jundiaí e retornou para a capital, porque ele tem um encontro no jantar essa noite na casa do cônsul-geral da Coreia do Sul, levando o
seu trabalho, como ele tem sido sempre requisitado, para ser um embaixador de Cristo, por onde ele tem passado no mundo todo. Ele será o nosso conferencista durante todas as noites dessa Semana Batista, você também pode acompanhar. Portanto, nós temos a alegria de poder realizar esse evento. E esse evento nós realizamos a partir da nossa primeira experiência lá em Guarulhos, como eu fiz referência. Alguns diziam, mas isso não vai dar certo. Alguns diziam, eu acho que isso não é para Batista. E eu sempre dizia, sim, para todo o povo que precisa ter ferramentas que trabalham na indústria, no comércio, na área da empresa, que trabalham na profissão liberal, para ter ferramentas para encarar dia a dia nesses ambientes. E Deus tem nos abençoado nesses anos. Já tivemos a oportunidade de ouvir homens de Deus trazendo as suas experiências e acrescentando as nossas para que a gente possa ser diferente nessa sociedade que não conhece ainda aquele que nós servimos, o nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Eu queria fazer desse momento um momento para nós orarmos. Você pode abaixar a sua cabeça? Nós vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos agradecer a oportunidade que temos nesse momento de estarmos aqui na presença de Deus. Eu quero convidar o pastor Décio. O pastor Décio é o diretor do nosso acampamento batista aqui em Sumaré. Ele vai nos colocar na presença de Deus em oração. Oremos, querido Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade que estamos tendo de receber algo extraordinário e maravilhoso para com as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Ronaldo, que organizou este evento juntamente com a sua equipe. Te louvamos pela vida do pastor Ed, que vai nos falar nesta noite. Te louvamos, Pai, pela vida de cada pessoa que aqui está, como líder, como empresário, como empreendedor, como alguém que sonha, alguém que tem recebido do Senhor uma visão de expansão, de alcance, de oportunidade. Por isso nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por este momento, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui ouvir o senhor Ed René Kivitz. O Ed é pastor da Igreja Batista Água Branca, é casado com a Silvia, pai do Vitão, né? E da Fernanda. É um pastor que segue Jesus. E ele vai repartir com a gente aqui, esta noite, alguns princípios sobre a espiritualidade, nessa área aí que muitos de vocês conhecem. Por favor, Ed. A palavra é sua, querido. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, aos irmãos. Prazer estar aqui de volta, não apenas na Semana Batista, mas especialmente nessa noite chamada a Noite dos Empresários. Como bem lembrou o pastor Valdo Romão, eu estava na primeira noite. Me lembro bem daquele encontro que tivemos, a nossa conversa, a nossa interação. E quando estávamos começando a conversar sobre a espiritualidade do mundo do trabalho, espiritualidade do mundo corporativo, e estávamos buscando referências. De lá para cá, tanto já aconteceu e, graças a Deus, o tema prosperou e o interesse das igrejas se multiplicou a respeito dessa discussão.
e especialmente nossa comunidade, na Igreja Batista de Água Branca. Nós já estamos há praticamente 5 anos com o Fórum Cristão de Profissionais. Eu faço questão sempre de dizer que não é um fórum de profissionais cristãos, é um fórum cristão de profissionais. É um fórum para todos os profissionais e o fórum tem uma índole ou uma diretriz cristã, mas não é apenas para cristãos. É porque o tema da espiritualidade extrapola o nosso espaço religioso, evangélico, protestante e cristão. A espiritualidade é bem abrangente. Então é um prazer estar de volta falando sobre isso e a gente podendo conversar essa noite. Eu queria convidar você a que nós buscássemos a Deus mais uma vez em oração, dedicar esses instantes ao Senhor. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença no meio de nós, que seja a presença sobre nós. Toma-nos nas tuas mãos e pelo teu Espírito Santo guia-nos a toda a verdade, como o Senhor mesmo prometeu. Mostra-nos a tua vontade. Abre novos horizontes de percepção, de compreensão, de entendimento da tua palavra e novas janelas para a nossa atuação ministerial e a nossa cooperação contigo na missão de redenção desse mundo que é teu. Oramos assim, Pai, com gratidão, para a glória do teu nome. Amém. Primeiro, peço a gentileza de nós nos identificarmos. Quantos pastores nós temos aqui? Bom. E quantos empresários? Muito bem. Ótimo. Muito obrigado. Bom, falando sobre espiritualidade no mundo do trabalho, espiritualidade no mundo corporativo, a gente tem várias portas de entrada para tratar desse tema. Eu escolhi algumas simples. A primeira, talvez, seja registrar como foi que as empresas começaram a falar de espiritualidade e como é que nós chegamos a relacionar o tema da espiritualidade no mundo do trabalho ou no mundo corporativo. No começo dos anos 90, as prateleiras das nossas livrarias começaram a receber literatura tratando desse tema. E isso, para nós, tem, então, menos de 25 anos. É um tema razoavelmente recente. Mas como é que as empresas começaram a falar de espiritualidade? E por que as empresas começaram a falar de espiritualidade? Acredito eu que a gente pode observar uma mudança no conceito de empresa e também no conceito de liderança que gera a necessidade de falar de espiritualidade. Se nós pegarmos o recorte aí da modernidade, da Idade Média para cá, nós temos basicamente 3 modelos de organizações e de liderança. O primeiro modelo eu chamo de hierárquico. É a mentalidade hierárquica. Você tem o senhor e os seus escravos, o general e os seus soldados. Você tem uma sociedade patriarcal com uma hierarquia muito definida, manda o homem e se submete todo o resto da casa em silêncio. E você tem também um universo ordenado, onde Deus está no topo. E não somente Deus está no topo dessa pirâmide, mas quem fala em nome de Deus também está lá no topo. Quem fala em nome de Deus é principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos falando da Idade Média. Ali, a reforma chamada protestante acontece a partir de 1590, no final do século XVI. Então, no primeiro momento, a gente tem uma hierarquia. E o modelo de organização é hierárquico. A igreja é hierarquizada, o exército é hierarquizado, a família é hierarquizada,
A estrutura de trabalho, por exemplo, as propriedades eram hierarquizadas, o Estado era hierarquizado com monarquia e assim por diante. Quando vem a modernidade, nós saímos do modelo hierárquico para um modelo que eu chamo de mecânico. Não é mais uma questão de hierarquia, é uma questão de peças encaixadas. O universo, na modernidade, ele passa a ser visto, lembra-se do conceito do grande relojoeiro? Que Deus é o grande relojoeiro que criou o universo como uma máquina perfeita. E então, nesse universo que é uma máquina perfeita, cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua função, cada parte tem o seu papel. E o bom funcionamento do todo da máquina depende do bom funcionamento de cada uma de suas partes. As partes e as peças precisam se encaixar. E por isso é que se organiza o trabalho distribuindo funções. Você faz A, o outro faz B, o outro faz C. Surge, por exemplo, a questão da linha de montagem. Um aperta o parafuso, o outro martela, o outro faz a porta, o outro põe a roda, e assim cada um fazendo a sua parte, cada um com a sua área de especialização, cada um com o seu trabalho especificado, e o modelo de gestão que aparece a partir daí, o famoso homem-hora, produtividade. Tem igreja que é um ambiente favorável, facilitador para maledicência, para destruição de gente, para fofoca, para fuxico, o entrelaçamento de meia dúzia de famílias e aquele feudo comunitário, eclesiástico. E já tem igreja que não tem ambiente para isso, já é um outro espírito. Tem igreja que é progressista, tem igreja que é conservadora, tem igreja bem passada, mal passada, ao ponto. Então, cada igreja tem a sua alma, cada empresa tem a sua alma. E quando você vai gerir um mecanismo vivo, ou melhor, quando você vai gerir um organismo vivo e não uma máquina, a maneira como você percebe esse organismo e se relaciona com ele é completamente diferente. É evidente que ainda tem gente que pensa que adolescente é uma máquina, que família é uma máquina, que casal é uma máquina, que se você fizer as coisas certinhas, colocar tudo no seu lugar, tudo vai funcionar direitinho. Só que isso é ultrapassado, não se pensa mais assim, na verdade não é e nunca foi assim. Então se você pega, por exemplo, e vamos imaginar, imagine comigo que isso aqui é uma mesa de bilhar. Sei que não é o seu hábito de frequentar esses ambientes, de jogar bilhar, mas que é uma mesa de bilhar. Então você tem a bola branca que vai ser impulsionada na direção da bola azul. E você pode fazer o cálculo, atrito, massa, força, aceleração, direção, vetor. Você pode dizer que determinada força na direção X, com impacto Y, com atrito não sei das quantas, essa bola azul vai cair na caçapa do canto numa velocidade de tanto em tanto tempo. Isso é ciência, isso é física. E toda vez que você estiver no mesmo ambiente e fizer o mesmo movimento, com a mesma força, na mesma direção, o resultado vai ser o mesmo, porque você está lidando com coisas. Agora, se você pegar um cachorro e der um tapa no cachorro, o que acontece com você? Você não sabe. Porque você não sabe se o cachorro vai interpretar o seu tapa como brincadeira, como afago, demonstração de carinho e de afeto, como ameaça, como agressão. Você não sabe se o cachorro vai avançar em você ou se vai pular em você. E pode ser, às vezes, o mesmo cachorro. No outro dia você faz a mesma coisa, ele reage diferente. A mesma coisa acontece dentro das nossas casas. Você tem o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo quarto, a mesma comida, a mesma escola, a mesma igreja, a mesma classe da escola dominical e dois irmãos absolutamente diferentes. E eles são diferentes não apenas entre si, mas ele de manhã de um jeito, de tarde de outro, de noite de outro. Porque seres vivos são assim. Então a gente fala assim, o problema desse menino é a autoimagem. Não
existe isso. Reduzir demais. Não é a geladeira que você troca uma peça. O que funciona é micro-ondas. Forno de micro-ondas. Adolescente não é para funcionar. É um ser vivo. O nosso casamento é disfuncional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o casamento não funciona? O casamento não foi feito para funcionar. O que é casamento funcionar? Nós somos seres vivos. Nós não somos geladeira. Não dá para o pastor falar assim, leia o Salmo 139, faça 3 orações. Não resolve. Não tem regra. Não tem método que resolva por baseada conflitos conjugais. Cada pessoa é uma pessoa. Cada relacionamento é um relacionamento. Cada fase do relacionamento tem a sua característica. Por isso você pega uma empresa e você percebe que você até gostaria que a secretária fosse apenas uma secretária, que o diretor comercial fosse apenas o diretor comercial, que a menina que atende no balcão fosse apenas uma balconista, ou que o sujeito que vende sapato apenas vendesse sapato. Ele pergunta qual é o número da senhora, e ele vai lá no fundo, pega uma caixa com o número adequado, traz para a senhora, põe no pé dela, serviu, não serviu, pronto, vai embora. Só que não é assim. Esse vendedor está com o pai hospitalizado, o filho dele fuma maconha, e ele descobriu tem 2 dias, ele não sabe o que fazer. A filha dele está grávida. E isso afeta completamente tudo. E o que as empresas descobriram? As empresas descobriram isso, que elas não contratam funcionários, elas contratam seres humanos. E que por trás do crachá existe um ser humano, que tem sonhos, ambições, emoções, que tem esperanças, frustrações, culpas, que é alcoólatra, que cheira cocaína, que tem caso com a mulher do 5º andar, que está passando por um processo de divórcio, que acabou de sepultar o pai, que foi trabalhar tendo deixado o filho com febre na creche. As empresas descobriram isso. E aí elas descobriram que não dá para tratar seres humanos como peças de uma engrenagem. E precisam tratar os seres humanos, como seres vivos. É claro que cada empresa vai desenvolver o seu mecanismo para tratar com seres humanos. Eu fui chamado para fazer uma palestra. Na verdade, não foi nem uma palestra. Era uma grande empresa do ramo alimentício que estava num processo de liquidação. E eu fui ao centro de São Paulo, um andar inteiro, foi uma experiência inesquecível, porque era um andar imenso, tudo encaixotado e empilhado, todas as mesas empoeiradas, e no centro do grande andar, assim, tinha uma mesona grande, assim, para umas 20 pessoas, e umas mesas em volta, onde cada diretor cumpria o seu trabalho, o último ia ter que apagar a luz. E eles estavam tendo acessos e dificuldades emocionais e problemas de saúde, passando mal durante o expediente, indo para o hospital, pressão alta, etc. E uma senhora do jurídico daquela empresa, membro da nossa igreja, falou: pastor, você não pode ir lá fazer uma oração? Eu posso, vamos lá, ver o que vai dar. Aí cheguei lá, sentamos ali em volta da mesa, um ambiente de funeral. Eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, por onde começar. Eu vou fazer uma oração, mas é melhor a gente, cada um aqui, fazer uma oração, pessoal, porque a situação está ruim mesmo, não vai dar, a minha só não vai. Vamos fazer, cada um faz a sua oração. Aí peguei uma folha de sulfite, entreguei para cada um daqueles executivos, homens de terno, gravata, profissionais, etc., tudo gente bacana. Entreguei uma folha para cada um, uma caneta, falei: olha, vamos fazer o seguinte, cada um escreve a sua oração, e se você tiver constrangimento de ler a sua oração, você passa o papel para mim, e eu leio, você não precisa nem assinar. Aí, todos os homens adultos, maduros, e em posição de liderança, experientes na carreira, falaram: não, pastor, cada um aqui escreve a sua oração e cada um lê a sua, pode ficar tranquilo. Eu falei: certo, a gente ganha assim. Escreveram as orações, o presidente estava sentado aqui à minha esquerda, e eu falei: quem deseja começar? Aí ele disse: eu começo. Ele
começou a ler a oração dele, dizendo: ó Deus, eu vos agradeço, porque na sexta-feira minha filha tentou suicídio, mas foi mal sucedida. Amém. Alguém sabia disso aqui, que a filha do presidente tinha tentado suicídio sexta-feira? Ninguém sabia. Aí eu virei para ele e falei assim: quem mais?